Olá, meninas! Estamos aqui com mais um podcast do Projeto Por Elas, da Faculdade Cesutti, Fundação Justus, né? E nós temos a oferecer a vocês a nossa advogada, Carol, que ela está toda terça-feira no Núcleo de Prática Jurídica, que fica em frente à faculdade, né? Uma portinha tá escrito lá, só vocês irem. Tem uma sala especial para atender vocês, as vítimas de violência. Vai ser um atendimento totalmente humanizado e gratuito. E temos também as nossas psicólogas. E hoje, gente, eu tenho a honra de estar com a doutora Sabrina, que é juíza da Vara da Violência Doméstica. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. E a gente vai ter um bate-papo, assim, bem bacana. Nós abrimos uma caixinha de pergunta, temos algumas perguntas, doutora, mas, assim, eu acho que vai ser melhor um bate-papo, né? Com que fica certeza. mais assim. Então, enfim, vou começar com a primeira pergunta, tá? Da caixinha. Como denunciar uma violência doméstica? Então, o primeiro passo para uma denúncia, nós vamos ter as delegacias de polícia, né? Delegacia de Polícia Civil. Então, a mulher, ela pode procurar qualquer uma delas. Hoje nós temos duas, a DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que vai funcionar só de segunda a sexta, no horário do expediente. Mas nós temos a Delegacia Geral, que vai funcionar ali na parte baixa, ali no centro, que funciona 24 horas, de segunda a segunda. Temos o Fórum Juizado de Violência Doméstica, que funciona no Fórum, de segunda a sexta, no horário de expediente. Também tem mulheres que procuram o próprio Fórum. E hoje, a mulher, ela tem a prerrogativa de fazer um pedido de medida protetiva sem advogado. Então, ela também pode, sem advogado, ir numa delegacia, sem advogado, ir no juizado, fazer um pedido de medida protetiva e denunciar uma violência. Uhum. E também, se ela quiser, tiver um advogado de confiança, ela também, essa advogada, já pode fazer o pedido de medida protetiva direto no juizado, já relatando as violências, fazendo o pedido direto na plataforma do juizado, no Projude. Né? Se uma violência está acontecendo, aí a gente não vai na delegacia de polícia civil. Então, se uma mulher sofre violência, naquele exato momento, o que ela tem que fazer é ligar no 190, Polícia Militar. E a polícia, deslocando até a residência dela, ela faz a denúncia naquele momento, a Polícia Militar leva ela e o suposto autor da violência, se ele ainda se encontrar no local, para a delegacia. Então, se a violência está acontecendo, 190. Se essa mulher, a violência já aconteceu e ela quer denunciar, Delegacia de Polícia Civil, ainda que não existam provas. A fala dela é uma prova, o depoimento dela é uma prova. Porque as mulheres estão sempre preocupadas, mas as marcas já se apagaram.
ou não houve marcas, não houveram marcas, um tapa não vai deixar marca, puxão de cabelo dificilmente deixa marca, né? E mulheres negras, morenas, que são as que mais sofrem, dificilmente vão também ostentar uma marca justamente pela cor da pele. Então essa não é uma preocupação que a mulher tem que ter. Se ela sofre violência, ela pode procurar a delegacia, dar o seu relato, e o delegado de polícia é que vai investigar os fatos, que vai buscar as provas. De repente essa mulher tem conversas no celular, vídeos, tem uma vizinha que já escutou, uma amiga que já viu uma cena. Então tudo isso transforma, né, dá o cenário de credibilidade para o que ela está dizendo ali quando ela faz uma denúncia e quando ela pede uma medida protetiva. Sim. Doutora, tem uma pergunta aqui, eu achei ela bem, assim, desconexa, mas tá a pergunta, né? O inquérito caracteriza violência psicológica? Instauração de um inquérito? Olha, a gente não pode, sabendo que a pessoa não fez nada, não praticou nenhum crime, a gente não pode ir numa delegacia e dar causa à instauração de um inquérito. Então, porque isso... Primeiro que isso é crime de denunciação caluniosa. E isso é uma violência para a pessoa que não fez nada e que ela acabou sendo objeto de um inquérito, por exemplo. Então, não sei se é essa a pergunta, mas me parece que sim, se a instauração de um inquérito caracteriza uma violência psicológica. Se a pessoa instaura um inquérito sabendo que o outro não fez nada, isso é crime de denunciação caluniosa. A pessoa que dá causa a esse inquérito responde por crime. E ela também acaba causando uma violência no outro, uma violência psicológica, sim, né? A pessoa fica com o emocional abalado ali de saber que não deve nada e que está respondendo um processo de forma indevida, né? Sim. Porque o inquérito, ele só é aberto, o delegado só abre o inquérito, instaura o inquérito, quando ele vê que existem elementos, né? Então tem que existir ali um mínimo de elemento de que houve um crime. Senão ele não instaura. Então, a pessoa, quando ela vai levar adiante uma notícia que ela diz que é criminosa e o delegado instaura, e se isso não é verdade, a pessoa que faz isso comete um crime de denunciação caluniosa e esse inquérito vai causar muito transtorno na vida do outro. Sim. Mas o inquérito é um instrumento de direitos, né? Então, a pessoa que se vê violada num direito seu, vítima de um crime, ela tem todo o direito de procurar a delegacia, relatar o que aconteceu. Olha, eu fui vítima desse crime, fizeram isso, isso, isso comigo. E o delegado, se ele vê que aquilo ali é crime, ele vai instaurar o inquérito. Se ele vê que aquilo ali nem crime ele não instaura. Sim. Ele faz somente uma ocorrência. Vamos para a próxima. Tem muitas vítimas de violência, doutora, na vara? Eu estava conversando com um dos vereadores, inclusive esses dias, uns vereadores eleitos, justamente passando para ele os dados da violência doméstica aqui em Jataí. E, assim, é assustador, porque as pessoas acham que porque as leis estão cada vez mais graves, inclusive o pacote antifeminicídio muito recente aqui agora, o crime de feminicídio de 2015 para cá, e os feminicídios só aumentam. Então as pessoas têm uma falsa noção de que os crimes estão diminuindo, e não é isso que está acontecendo. Os crimes estão aumentando, as mulheres estão, lógico, denunciando mais, e isso é um respaldo da credibilidade do serviço público, senão elas não procurariam. Ninguém procura uma delegacia se não resolve, ninguém chama a polícia se não resolve. Então, se as mulheres estão denunciando, estão chamando, se o vizinho está ligando, é porque resolve, porque o serviço público está sendo prestado a contento. Mas, infelizmente, são casos que estão acontecendo todos os dias, então os números são alarmantes. A gente se preocupa porque desde que eu cheguei aqui, em 2018, os números só aumentam. Para trazer um exemplo aqui de dados, nós tivemos em 2019, que eu cheguei em 2018, então eu comecei a fazer um balanço. No final de 2019, nós tivemos 880 novos casos de violência doméstica no ano de 2019. Fora o que já existia de acervo do juizado. 2020, 984. Então, nós tivemos um aumento aí de
de 104 novas ações ao final de 2020, no começo de 2020 até o final. 2021, 1.058. Ó, tá só aumentando. 2022, 1.205. 2024, isso até dia 16 de outubro, que eu tirei 1.130. Provavelmente, ao final de 2024, nós vamos ter um número maior do que os dos anos passados. E o pior de tudo é eu pegar os casos das primeira e segunda vara criminal e ver, por exemplo, que a primeira vara criminal de Jataí recebeu 500 e poucas ações até hoje, novas. A segunda vara criminal, 700 e poucas. O juizado, 1.130. Então, isso me mostra o quê? Que a violência doméstica, hoje, suplantou, está acima dos delitos comuns. Então, hoje, você tem, no final de semana, se você tiver um roubo, você tem um roubo, 2 violências domésticas. Geralmente é isso. Um furto, um tráfico, 3 violências domésticas. Sempre os números de violência doméstica estão maiores. Isso não a nível de Jataí. Isso é assustador. É a nível de Brasil. É a nível de Brasil. Então, o CNJ, através do DataJude, que é uma base de dados que o CNJ tem, apurou o seguinte: pegou todos os crimes que acontecem em todos os estados no Brasil todo. Qual é o crime que mais cresceu, segundo o DataJude do CNJ? Primeiro lugar, ameaça. Seja violência doméstica ou não, a ameaça está em primeiro lugar, como crime que mais cresceu. Segundo lugar, a violência doméstica. Terceiro lugar, o tráfico. Então, quer dizer que a violência doméstica hoje está acima do tráfico. Está acima do tráfico, doutor? Então, assim, são números que nos assustam, mas se a gente pegar uma televisão e ligar em qualquer canal hoje, o que a gente vê noticiando todos os dias são os feminicídios. São. Ou consumados ou tentados. Então, assim, isso nos preocupa. Em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Os crimes de violência doméstica, eles aumentaram todos eles. Então, nós tivemos um aumento de ameaça, de lesão corporal, de estupro, de feminicídio, de todos os crimes. E isso são dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, referente ao ano passado. Então, houve um aumento de todos os crimes de violência doméstica contra a mulher, a nível de Brasil. E eu acredito também, doutora, eu não sei se eu vou falar aqui uma bobeira ou não, mas eu acredito, assim, que as mulheres, elas estão tendo mais coragem de denunciar também, né? E isso faz com que aumenta. Com certeza. Só que nos casos dos feminicídios, é importante que a gente diga isso, as mulheres mortas são as que não denunciaram. Isso é assustador. Porque aí eu estou dizendo para todo mundo que está aqui ouvindo hoje, mulher, se você ficar calada, você pode ser a próxima que vai morrer. Doutora, eu tenho uma frase que eu falo em todos os podcasts, que o silêncio, ele mata. Exato, é tudo. É essa frase, que é uma frase muito impactante, é verdadeira. O feminicídio, ele é uma morte anunciada. Horrível falar isso. Ele é uma morte anunciada e ele é evitável. E por que tantas mulheres morrendo? Por que não denunciam? Porque as estatísticas que nós temos são essas. 70% das mulheres que morreram, que estão aqui, ó, embaixo, né, sem chance alguma de sentar numa cadeira aqui e dar o depoimento delas em vida. 70% dessas mulheres que morreram sofriam violências anteriores. E elas não fizeram absolutamente nada. E agora eu vou trazer de Jataí os 5 últimos feminicídios de Jataí. 1 consumado, os outros 4 tentados. Nenhuma dessas mulheres estava com medida protetiva vigente. E dessas 5, 4 nunca tinha acionado nem a polícia militar, nem a civil, nem o judiciário. Uma delas apenas já tinha acionado o judiciário, porém tinha retirado as medidas protetivas há 1 mês antes do feminicídio tentado, de que ela foi vítima. Então, esses dados, eles servem para nos dizer o seguinte: mulher, se você está sofrendo violência, não espere, não silencie, não fique calada. E é romper realmente o silêncio. E não estou dizendo que é fácil não, porque fácil não é. Não. Fácil não é. Você fica congelada, você fica anestesiada, você se acostuma com aquele controle. Você acha, aliás, que está no controle, não está no controle de nada. A gente não tem controle sobre o outro, que o outro pode fazer. Mas não espere e não desacredite do que o outro é capaz. Se o outro está dizendo, vou te matar,
Ele está dizendo, ele está verbalizando. Quem ameaça é um feminicida em potencial. E por que eu não vou acreditar nessa pessoa? Ah, porque é o pai dos meus filhos. E o que nós estamos vendo hoje? A maioria dos feminicídios praticada por parceiros íntimos. Então, se esses são os dados, e os ex também, há um número muito alto de feminicídio praticado por ex, mulheres procurem ajuda, não desacreditem. Eu sempre falo também que as mulheres falam, eu vivi 30 anos com ele, separou hoje. Mas o ex a senhora está conhecendo agora, não é verdade? Isso. O ex é só agora. E separação, eu sempre falo, é fator de risco. Novo relacionamento é fator de risco também. Então tem mulher que chega e fala assim, ele já está em outro relacionamento. Aí eu pergunto para ela, e você está? Aí ela fala, não. A senhora começou agora, um outro relacionamento, depois de 1 ano, ela se relacionando com a pessoa, a hora que ela começa a se relacionar, o sujeito já está em outro relacionamento. Esse novo relacionamento é fator de risco. E as pesquisas que fizeram com as mulheres que morreram, da data da separação até o feminicídio, o tempo entre a separação e o feminicídio, 2 anos. Essa mulher corre risco durante 2 anos após, essa é a média. Então não pense, ele está com outra família, ele não está me importunando. Não está importunando. Então eu acho que assim, é realmente não desacreditar. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse sobre a importância da medida protetiva, porque muitas não acreditam. Então, é muito importante a gente falar sobre a medida protetiva, porque às vezes as pessoas têm uma ideia, isso é mito. Não resolve, não adianta, medida protetiva não segura. Isso até eles falam. Pois eu vou dizer em termos de estatísticas, estatisticamente falando, de cada 10 mulheres que morreram, 2 só estavam com medidas protetivas. Então eu estou dizendo para vocês, medida protetiva salva vidas. Então, o nome já diz, ela é uma medida de proteção e ela efetivamente protege. Protege. Então, isso é um freio que o Estado dá, né? É um freio que o Estado impõe para esse sujeito. E se a gente percebe também que, apesar, depois de deferida a medida, esse sujeito continua indo atrás, ligando, nós vamos tomar outra providência. Cada caso é um caso. Então, a gente tem a tornozeleira eletrônica. Então, ele vai ser monitorado 24 horas por GPS. Isso é uma forma da gente garantir a eficácia das medidas. E se ainda assim ele descumprir, prisão. O que a gente não pode é repercutir a ideia de que não resolve, porque resolve. Estatisticamente falando, as medidas protetivas estão salvando muitas mulheres. Como eu disse para você, das 5 mulheres em Jataí, 5 vítimas de feminicídio, nenhuma delas tinha medida protetiva vigente. Isso para mim já é fenomenal. E umas coisas que elas não têm muita informação é sobre o botão do pânico. Queria que a senhora falasse também sobre o botão. O botão, ele vai ser utilizado naqueles casos em que a gente perceber, logo quando a gente defere a medida, os riscos que essa mulher sofre. Então, se ela está vivendo, me noticia, me traz um cenário, um raio-x, de que ela passou por muitas violências, que esse homem é um homem controlador, possessivo, ciumento, que ela separou dele tem pouco tempo, filhos de outro relacionamento. Existem vários fatores de risco que a gente olha. Se a gente observa que os fatores que ela mencionou, ela vai marcando um X no formulário, quando ela preenche na delegacia. Se ela me traz muitos sims em várias daquelas respostas, ela está me dizendo de um risco extremo. Se esse risco, ele é um risco grave ou extremo, muitas das vezes, quando a gente defere a medida, a gente coloca o monitoramento eletrônico, que é a tornozeleira eletrônica, e ele vai ter que utilizar, ele é levado à força no presídio para instalar a tornozeleira. E é entregue à mulher o botão antipânico. E esse botão, ele vai vibrar se o sujeito aproximar dela. E a tornozeleira apita. Então, e emite um sinal e noticia para a central de monitoramento que houve uma aproximação. Diante dessa aproximação, a central liga imediatamente para ele, sai, que o senhor está numa área proibida. Liga para ela também, avisa, chega mensagem no celular, eles ligam para avisá-la, e se ele continuar, se ele permanecer lá,
ele acaba sendo preso porque é acionada a polícia militar ou a patrulha. O que nós percebemos? A partir do momento que a gente instala a tornozeleira, a gente não costuma ver aproximações. A gente não costuma ver violações. O que pode, às vezes, acontecer a vítima está aqui com o botão antipânico, o sujeito passa aqui na rua de trás, sem nem saber que ela está aqui. Uhum. E o botão vai vibrar, avisando que ele está aqui perto, e a tornozeleira vai apitar, e ele vai saber também que ela está aqui próxima. Mas são geralmente esses encontros fortuitos, sem intenção, sem vontade, sem dolo, é o que a gente tem presenciado. A tornozeleira, por si só, é um instrumento de coerção. É um instrumento que faz com que o sujeito freie. Né? É um instrumento que muitos não querem usar, né? Por quê? Porque não querem mostrar constrangimento, questão de trabalho, às vezes não arruma nem emprego. Né, tem empresa que vê a tornozeleira e já até manda embora. É verdade. Então, é um instrumento de coerção eficaz. Nós não tivemos nenhum caso de Jataí aqui, desde que eu cheguei aqui, de rompimento de tornozeleira, né, cortar a tornozeleira para ir atrás da vítima. Nenhum. Então, as mulheres estão seguras, seja com a medida, estão seguras com a tornozeleira. É preciso ser dito. Né, nós não tivemos até hoje, eu não tive nenhum caso de 2018 até hoje de mulher que sofreu feminicídio, seja tentado, seja consumado com medida protetiva vigente. Não tive, não peguei aqui em Jataí ainda. Doutora, tem mais uma perguntinha aqui, ó. A senhora sabe, essa foi a pergunta que passou na caixinha, tá? Assim, a doutora sabe quando a mulher está mentindo que foi agredida? E o que a doutora faz neste caso? O mentir, quando você mente e dá causa a prejuízo de uma outra pessoa responder um processo, seja homem ou mulher, se você sabe que o outro não lhe fez nada, vai na delegacia, relata um fato que você sabe que é mentira, isso é crime de denunciação caluniosa. Seja homem, seja mulher que fez, não importa. Não se deve utilizar a máquina da delegacia, do judiciário, para levar notícias falsas para prejudicar uma pessoa. Isso é crime, independentemente se é uma mulher ou se é um homem que faz. Eu ali no juizado, o que eu percebo em relação às mulheres e às denúncias que chegam? Que elas não estão mentindo. Isso é gravado, isso é filmado, tem som, e as audiências, mesmo que só tenha ela de prova e o sujeito, é a fala dela e a fala dele, a versão dela, a versão dele. O que a gente tem visto são mulheres que na audiência chegam nervosas, que nós já tivemos casos de mulheres que desmaiaram, não foi só uma, de saber que ele estava ao lado aqui da sala, que ele poderia estar perto dela. Já tivemos mulheres que desmaiaram quando viram o sujeito no fórum, sem nem precisar dele falar nada. Mulheres que entram para a audiência tensas, que não dormem no dia anterior, que vão falar com a voz embargada, que vão chorar, que vão falar para dentro. Isso tudo é um vocabulário não verbal. Isso está gravado. O choro vem, a emoção vem, não existe depoimento sem dano. Todo depoimento é danoso. E a mulher, quando ela vai lembrar daquilo que lhe aconteceu, a emoção vem junto. E a emoção está ali gravada para todo mundo. Não tem como mentir. E aí é onde eu sempre falo, nós temos muito mais mulheres sofrendo calada em casa do que procurando o judiciário para inventar mentiras. E o que nós vemos, e o que nós temos de estatísticas, foi feita uma pesquisa na Espanha, um país parecido com o nosso, com mulheres que mentem em juízo, que vão no judiciário mentir sobre violência doméstica. A porcentagem que foi dessas mulheres, 0,05%. Se a gente transpor isso para o Brasil, multiplicar por 10, nós vamos chegar num número irrisório. E a gente precisa falar disso porque se nós somos, o Brasil é o 5º país de 194 países que mais mata mulheres, nós precisamos acreditar mais na versão das mulheres ou acreditar menos? Porque essas mulheres estão morrendo sem acionar nenhum sistema, nem a Polícia Civil, nem a Militar e nem o Judiciário. Quando essa mulher aciona,
ela já sofreu, essa é a estatística também, de 5 a 10 anos. Então essa mulher chega para nós adoecida emocionalmente, deprimida, em frangalhos. E aí não tem como você virar para esse sujeito que sofreu de 5 a 10 anos e não dar credibilidade para o que ela fala. Aliás, os números do Brasil, 5º país que mais mata, está a nos dizer o seguinte: as mulheres brasileiras correm risco de vida mais do que outras mulheres. Estão sendo mortas mais do que em outros países. E para isso nós precisamos estender a mão, acolher e dar credibilidade para elas. É assim que nós vamos começar a mudar esse cenário. Principal, falar com essas mulheres e acreditar na versão delas. E desde que eu cheguei aqui, eu não tenho visto mulheres mentindo. Eu tenho visto muito pelo contrário. Mulheres que chegam em juízo e falam: eu não quero que ele seja processado, porque ele é o pai dos meus filhos. Eu não quero que ele vá preso, porque eu dependo dele. E mulheres que voltam no relacionamento, e voltando, ela chega para nós colocando uma versão completamente diferente e destoada da realidade, destoada dos outros elementos. Uma mulher que está com um olho roxo, uma foto de um olho roxo, e ela dizendo que caiu da escada, que escorregou no banheiro, e ela vem com essa versão que não convence ninguém. Então ela vem, na verdade, tentando proteger esse homem. Então é um mito quando a gente fala que as mulheres mentem, porque elas não mentem. E quando elas ainda tentam reverter, é sempre em favor desse homem. Por conta do vínculo afetivo, por conta do afeto. A violência doméstica, ela é um crime complexo, porque nós estamos falando de afeto. Nós não estamos falando somente de um crime, de um desconhecido, de uma pessoa que passou ali na rua. Não. Existe afeto. E é esse afeto que faz com que muitas vezes essas mulheres voltam atrás nos seus relatos, mas não significa que lá atrás elas mentiram, significa que agora ela quer encobrir, agora ela quer minimizar, agora ela quer justificar para proteger esse homem. E tem então, essas filhos, né, exatamente. Doutor? O que eu tenho visto é um movimento muito maior de mulheres que pedem para tirar as medidas para cuidar do homem quando ele se acidenta, que pede para cuidar tirar as medidas porque a família dele pede, tira as medidas porque o filho quer ver o pai, enfim, N motivos, nenhum por vingança. Esse é um estereótipo que nós precisamos tirar de que a mulher é vingativa, começando por aí. Esse é um estereótipo que se criou em torno da mulher, de que ela é histérica, de que ela é louca, de que ela é vingativa, de que esse homem traiu ela e está com outro, e ela está querendo se vingar dele porque agora ele está com outra pessoa. Isso não existe. Isso não existe. Eu não peguei hoje. E aquela frase, né, doutora, é a última vez, é porque ele bebeu. Sim, são as frases, é a justificativa que elas tentam dar ali na audiência, para minimizar realmente, racionalizar as violências. Elas tentam racionalizar e não levar para o campo das emoções. Elas tentam perdoar, elas têm o fenômeno da lua de mel, em que elas tentam retomar esse relacionamento, porque ainda tem afeto. Então, assim, é muito complexo e seria muito simplista uma resposta dizendo que as mulheres mentem, ou elas exageram, ou elas inventam, ou elas são vingativas. Não, eu acho que ficou bem explicado para a pessoa que fez essa pergunta. E qual que é o grande desafio hoje, doutora, de lutar contra... Eu acho que como é um problema cultural, nós não vamos resolver com leis. É onde eu acho que o legislador e o Congresso Nacional, não que não sejam importantes, as leis elas são muito importantes, elas são necessárias, mas a lei não muda comportamento. A lei ela é um pedaço desse quebra-cabeça, então a gente precisa mudar culturalmente. E aí, para a gente ter efeito a longo e médio prazo, vai ser através da educação. A educação, quando eu falo, a educação da mãe quando ela cria o filho, a educação do professor em sala de aula com os alunos, a educação do professor quando ele está com os alunos na universidade. Então, através da educação, nós vamos conseguir mudar comportamentos. Só mudando comportamentos. De que adianta recrudescer, piorar a pena do feminicídio, por exemplo, se quando chega a denúncia de feminicídio, seja pela mulher viva ou porque ela morreu e o vizinho chamou a polícia, por exemplo, a violência já aconteceu. De que adianta pedir para essa mulher denunciar, se quando ela denuncia a violência já aconteceu? Então nós precisamos falar com quem? Com os homens.
Com quem que nós estamos precisando falar? Com quem pratica a violência. E quem que nós precisamos mudar? Quem pratica a violência, principalmente. Não que seja um fator isolado. A gente precisa falar com os homens, mas a gente também precisa falar com as mulheres. As mulheres não se percebem vítimas de violência doméstica. Em muitos relacionamentos, os homens não se percebem autores de violência. Por quê? Porque se naturalizou, porque isso é cultural. E se é cultural, eu vou continuar fazendo e eu vou continuar aceitando. O Então, grito, a mão na mesa, né, A doutora? gente precisa mudar A jogada cultura. de um copo. E assim... Só joguei um copo, isso não é violência. Então, assim, vai muito além. A forma como as mulheres foram socializadas, a forma como os homens foram socializados, tudo isso gera. Não existe a gente dizer para uma criança, um bebê, se ele tivesse o poder de falar, um bebê não iria dizer que odeia alguém. Um bebê não ia ter gestos violentos. Um bebê, ele jamais iria dizer, eu gosto da cor azul. Olha, eu gosto de brincar de carrinho, se ele é um menino. Ou a menina, eu gosto de brincar de boneca. Isso é tudo cultural. Tudo foi construído. O ser homem é uma construção, como o ser mulher é uma construção. E se é uma construção, pode ser desconstruído. E a gente precisa desconstruir a forma como os homens Porque um dia a mulher vai dirigir, né? Com certeza. E o homem vai ser pai. Exato. Né? E a gente precisa transformar esse ser homem e esse ser mulher. Né? A gente precisa tirar muitas coisas que as mulheres ao longo dos anos foram forçadas, né? A maternidade é um peso muito só delas, a paternidade você já não vê, e as mulheres vão sendo sobrecarregadas, vão criando aquele estereótipo de cuidar é natural. Aquela cobrança, né, doutora, da instituição Sim. familiar. Da família, da igreja. Tô lutando pela minha família. Isso. Meu Deus, não. Porque o casamento é um instituto, né, que para as mulheres ele tem um peso muito grande. A identidade da mulher, a mulher se subjetifica muito pelo olhar do homem. E não, o homem ele se vê pelo olhar do outro homem, mas a mulher é pelo homem. A mulher ela tem uma necessidade de ser escolhida e é por isso é muito difícil ela sair de um casamento, porque para ela significa eu fracassei. Então nós precisamos mudar a socialização. Como é que nós estamos construindo ser mulher? Como nós estamos construindo ser homem? Se a gente continuar fazendo tudo que a gente fez desde 50 anos para trás ou mais, nós não vamos evoluir isso aqui. Se a gente continuar educando as meninas e os meninos da mesma forma, nós não vamos evoluir. As meninas tendo que calar, as meninas tendo que fechar as pernas. A gente não ensina o menino a não olhar debaixo da mesa para não olhar a calcinha da menina. A gente pede para a menina fechar a perna. Cadê o respeito? Nós já estamos ensinando desde o início que cabe a ela o respeito. Que respeito é esse? É direito. Eu não tenho que ter um comportamento de respeito, ele é meu. O outro tem que me respeitar porque eu sou ser humano. Eu sou uma pessoa, eu tenho os mesmos direitos que ele. Então, enquanto a gente não mudar a forma da gente criar meninos e meninas, nós não vamos evoluir. Por isso que leis não são suficientes. Então, é um trabalho que demanda uma ação de todas as instituições. Eu tenho um caso que a sogra falou pra nora, falou assim, o copo que ele destacou nem pegou e assim, você tava com a boquinha muito nervosa. Eu falei, o quê? Ela falou isso pra você? Falei, amiga, sai fora, isso aqui não vai dar em nada. E ela tá na esperança daquela instituição casamento, sabe? E de achar que vai mudar. Isso. Né? Até o desenho, né, da Bela e da Fera não é o exemplo clássico de que a mulher consegue transformar a fera num príncipe. Olha como que nós somos ensinados desde criança, de uma forma lúdica, mas as crianças vendo e acreditando nessa possibilidade. Mas nós não vemos, por exemplo, um homem bonito casar com uma sapa e essa sapa virar uma princesa. Você já viu algum desenho assim? Não, também doutora. Não. Você está vendo como isso é muito do imaginário, do ideário feminino e de como a identidade das mulheres está muito na maternidade e está muito na questão do ser escolhida no casamento. Para a mulher, o ser escolhida tem a ver com a identidade dela. A mulher não foi feita, não se encontra como sujeito se ela não estiver ao lado de um homem.
E os desenhos todos, eles terminam, o final feliz é depois que um homem acorda com um beijo. Né? Então, assim, tá em todos os lugares. Não, e as novelas que terminam com casamento, doutora? Então, você Meu tá Deus. vendo? E o casamento, geralmente, a mulher sempre muito feliz. É, e tipo o homem assim, tá final indo pra feliz, forca. né? Não, mas se a gente vê, né? Isso. Para os homens a visão é diferente. Então, assim, tá na forma da gente socializar realmente. Então, nós não vamos conseguir evoluir só com leis. Tá vendo? Tanto que o problema é muito mais complexo do que a gente imagina. Né, É cultura, história, social. Tem mais uma perguntinha, doutora. Quais os tipos de violência e qual tem mais na vara da violência? Quais são os tipos, a pessoa perguntou, e qual que ocorre mais na vara da violência? As pessoas acham que violência é só física, né? E tem gente que fala assim, ainda minimiza, fala, foi só um empurrão. Foi só? O que é o só? Só não é só, né? Empurrão não é só. Mas a violência física é uma das mais conhecidas, que é tudo aquilo que vai atingir o corpo, né? O físico da mulher, violência física, deixando marcas ou não. Então, um empurrão, um tapa, um soco, um puxão de cabelo, um apertão, um beliscão, um arremesso de objeto para pegar ou tentar pegar nessa mulher, né, enforcar, esganar, queimar, tudo isso é violência física, deixando marcas ou não. Violência psicológica, e nós já vamos ter, nós vamos atingir o psicológico dessa mulher, a autoestima dessa mulher. E aí não é incomum, e as mulheres muitas vezes não sabem, mas há falas, você não presta, você nunca vai arrumar um emprego, você não vai dar conta de cuidar dos filhos sem mim, você é feia, você é gorda, tudo isso que vai minando a autoestima e acaba minando as condições de reação da mulher também. A violência psicológica é como se fossem as rachaduras numa casa, ninguém vê. E ela está lá, comprometendo toda a estrutura. E ela é o terreno fértil para que as outras violências venham depois. Então, a violência psicológica, geralmente, ela vem antes. Essa mulher começa realmente a acreditar que ela é tudo aquilo que o homem está dizendo. E uma das estratégias é o isolamento, porque esse homem começa a isolar, seja porque ele é muito controlador, possessivo, ciumento, ela das amizades e da família. Então, essa mulher começa a ter só ele, e falando tudo aquilo. Ela começa a acreditar. Então, a violência psicológica é tudo aquilo que vai minando a autoestima dela. Violência física, eu já disse. Violência sexual é você ser obrigada, forçada a ter uma relação sexual que você não quer, no momento você não quer, ou você não quer daquele jeito, ou você não quer a 3, ou você não quer com aquilo, ou você não quer daquela forma. Tudo aquilo que força um ato sexual vai ser violência sexual. Mas não só isso. Forçar a engravidar é violência sexual. Forçar a abortar é violência sexual. Forçar a ter filho é violência sexual. Falar que não quer violência sexual para essa mulher, nós nunca vamos ter. Tudo aquilo que envolve esses métodos contraceptivos, né, de forçar a tomar o remédio se ela não quer, isso também é violência sexual. Violência patrimonial é tudo aquilo que vai atingir o patrimônio dessa mulher, o dinheiro, os recursos, uma mesa, uma cadeira, um móvel, um objeto de valor. Dessa mulher, as roupas, a casa queimada, isso que atinge o patrimônio, os recursos. Primeira coisa que vai é o telefone, né, doutora? Primeira coisa na discussão. Mas tem homens que vão lá, pegam o dinheiro, faz empréstimo no nome dela. Isso tudo é violência patrimonial. E a violência moral, que é aquilo que vai atingir a honra da mulher. É você difamar ela no local de trabalho, é você mandar e-mail pro chefe dela, ligar pro chefe, ligar pros amigos, dizer que ela não é uma pessoa boa, que ela é uma puta, que ela é uma vagabunda, que ela não sabe trabalhar direito, e começa a falar coisas tentando fazer com que essa mulher realmente tenha sua honra ferida, sua imagem ferida perante terceiros, perante família, perante amigo, dizendo que ela praticou um crime que ela não fez, ela é ladra, tudo isso é violência moral. Então perceba, violência física, psicológica, moral, patrimonial, sexual. E não são só essas. A Lei Maria da Penha traz essas, mas elas não são exaustivas. Então nós não temos só esse tipo de violência. Então um tipo de violência, por exemplo, que pode acontecer, né, que agora passamos a fase da política, né? Uma violência intrafamiliar do marido, por exemplo, que não quer que a esposa se candidata.
não quero que você seja candidata a vereadora. Isso é violência política, intrafamiliar, por parte do marido, de gênero. E não está lá na Lei Maria da Penha, violência política de gênero. A violência obstétrica é um tipo de violência de gênero também. Porém, ela não vai, se ela não for praticada por alguém que é parceiro íntimo ou familiar, não vai cair ali na Lei Maria da Penha. Mas é uma violência que acontece muito pouco falada, muito pouco reconhecida, inclusive pelo meio médico. Não se fala, e quando não se fala, não se pune. Quando não se dá visibilidade, não vem os casos. Então não chega. Mas é um tipo de violência também. Então nós temos muitos tipos de violência que a gente pode até dizer que, por exemplo, de violência processual. Por exemplo, um sujeito que começa a ingressar com ações, uma atrás da outra, tentando prejudicar a mulher. Entra com a ação de guarda dos filhos, na verdade ele não quer a guarda. Ele quer tirar, abalar o psicológico e emocional dela. É o uso abusivo do direito, de exercer o direito, de propor uma ação com a intenção de infligir dor naquela mulher. Violência processual de gênero. Violência vicária, quando você atinge os filhos para atingir aquela mulher. Quando você... e não é incomum, é importante as mulheres perceberem os prejuízos da violência doméstica para os filhos. As mulheres acham que é um evento isolado, eu dou conta, só é a mim. Não, as crianças vão sofrer. Elas percebem. Muito num lar violento. Elas vão reproduzir, elas vão incorporar, introjetar aquele modelo familiar, ou elas vão sair de casa muito cedo para ficar livre daquele cenário, elas vão se automutilar, elas vão ter um rendimento escolar muito ruim, elas vão ficar deprimidas, vão ficar ansiosas, vão ter transtorno alimentar. Então, o que a gente tem visto, os prejuízos são imensos. Então, assim, a gente precisa mostrar para essa mulher que muitas vezes permanecer nesse relacionamento, e às vezes elas permanecem pelos filhos, é um risco muito grande para os filhos. Sim. Porque muitas vezes, não raras vezes, a gente vê os homens usando os filhos para atingi-las. Homens que matam o filho para deixar uma marca eterna naquela mulher. Nossa. Nós tivemos em Serranópolis um caso que ele matou a família inteira, ela, os filhos, e depois suicidou. Mas nós temos casos também de homens que matam os filhos, que machucam os filhos para atingir a mulher. Isso é violência vicária. E, independente se for para atingir aquela mulher, as crianças sofrem junto. É importante que as mulheres percebam os traumas que vão ser causados psicológicos nessas crianças. E eu sempre falo que as pessoas conhecem, mas não sabem da história. Hitler foi filho da violência doméstica. Ele viu o padrasto agredir a mãe, ele viu um homem extremamente controlador, que proibiu inclusive ele de realizar os sonhos dele, que era de mexer com desenho e arte, mas aquilo não é para homem. Ele foi proibido de fazer o que ele queria, de cursar uma faculdade que ele queria. Então, quer dizer, um homem manipulador, um homem controlador, e que ele cresceu num lar violento. Doutora, infelizmente nosso tempo acabou, e assim, é uma honra, assim, estar com a senhora, é muito produtivo, você vê que você fala com paixão, que você fala, né, e a gente acha que ficava aqui a tarde inteira, ouvindo, e batendo esse papo, que foi maravilhoso, foi muito produtivo, eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço. E dizer que o Projeto Por Elas está com a senhora, e que a senhora não está sozinha nessa luta. Nosso é de formiguinha, mas a gente está lá. Mas a formiga faz, né? Faz um trabalho grande. Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada a todas as voluntárias do Projeto Por Elas, que têm feito um trabalho brilhante, as mulheres... elas são transformadas de quando elas vão para os acompanhamentos e de quando elas chegam para a audiência e a gente vê outra mulher ali, não é a mesma mais. Então, é isso que é o projeto, né? Por elas, para elas. Então, parabéns. Obrigada. Obrigada, doutora. Ai, doutora, obrigada.